Ajustes nos parágrafos dos capítulos. Então, nós recebemos esse capítulo que uma aluna pediu para a gente avaliar e aqui nós vamos passar algumas sugestões. Eu já dei uma breve olhada no capítulo e vou passar algumas sugestões de melhoria. Então, aqui nós temos o tópico frasal do tema do capítulo, lembrando que o assunto é a Seguridade Social. A aluna trouxe aqui muito bem, né? Começou muito bem, duas frases no parágrafo, trouxe um autor. Só que aqui eu percebi um detalhe, né? Como ela colocou aspas, provavelmente essa citação é uma citação direta, porque citação direta curta, ela tem aspas, só que faltou informar a página, né? Que é Bezerra 2022, e precisa informar a página de onde ela tirou essa citação. Por exemplo, a página ela vem depois de 2022, a gente acrescenta uma vírgula, colocamos um P minúsculo, um ponto e o número da página, suponhamos que fosse a página 10. Página 10, precisa vir a página com a citação direta. Isso é uma regra da ABNT e é obrigatório. Então, nesse caso desse trecho aqui, ser fala do próprio autor, né, daqui até aqui, precisa conter a página. Eu vou deixar aqui como página 00, mas depois que eu passar esse vídeo para a aluna com as correções, ela vai precisar substituir o 00 pelo número da página que ela tirou essa citação. Então, esse é o ajuste nesse parágrafo. Nós vamos avançar, porque o monográfico ele orienta parágrafo por parágrafo. Agora nós estamos no segundo parágrafo do capítulo da Seguridade Social, e nesse parágrafo ele pede uma citação indireta de livro. Então, vou descer aqui. O parágrafo ficou muito bom. Ele tem aqui duas frases. Então, a frase iniciou aqui, teve o ponto final. Foi uma frase curta, muito bom, bem direta, né? E é assim que deve ser mesmo a escrita dos parágrafos. Na verdade, eu vejo aqui que tem 3 frases mesmo. Então, tem a segunda frase e a terceira. É muito importante que o aluno escreva frases curtas de no máximo 3 linhas, igual a aluna fez aqui. Para quem está fazendo um TCC ou um artigo, 2 frases por parágrafo já é o suficiente. Mas nesse caso aqui ela trouxe um tópico, um argumento e uma sustentação. Então está perfeito, está seguindo a técnica TSC, está muito bom. Um detalhe que eu quero passar aqui é que eu percebi que ela trouxe o Bezerra novamente. Então se eu der uma prévia do bloco para ver o parágrafo que ela escreveu anteriormente, aqui vemos que ela escreveu Bezerra 2022 e que ela trouxe o Bezerra novamente. Existe um plágio chamado plágio sequencial, que é quando o aluno traz o mesmo autor várias vezes durante o mesmo capítulo. Então, o aconselhado, né, é que o aluno não repita autores exatamente para evitar esse plágio sequencial. Mas nesse caso aqui, como ela trouxe o Bezerra, aqui ela trouxe o Bezerra e depois ela trouxe um outro autor, tá? É para permanecer. Então é legal que o autor venha mais de 3 vezes no mesmo capítulo. Nesse caso dela aqui, como é só a segunda repetição, a gente pode até manter, mas se tivesse mais Bezerra durante esse capítulo aqui, já não seria mais legal para evitar, né, de cair no plágio sequencial. E nessa estrutura aqui do capítulo dela está ok. A citação indireta veio certinha, né, porque ela trouxe com as palavras dela e trouxe o Bezerra só para reforçar. Então, nesse caso aqui está ok. Uma citação bem atual, né, então isso é muito importante, porque os trabalhos precisam ser escritos com informações atualizadas. Então, uma média de 5 anos para cá é o suficiente para embasar o trabalho. Se o aluno precisar trazer uma citação mais antiga, é permitido também, mas desde que você traga uma citação atual para reforçar. Nesse caso aqui, a aluna trouxe uma citação muito atual, né? Então está muito bem alinhado. Agora nós vamos avançar para o parágrafo seguinte. Agora é uma argumentação sobre a citação, é uma explicação sobre a citação que ela trouxe anteriormente. Aqui temos uma frase longa, essa frase aqui ficou com mais de 3 linhas. Então, o aconselhado, como eu mencionei anteriormente, é que a frase seja curta, né? De 1 linha e meia até 3 linhas no máximo. Mas como ela trouxe aqui, não tem problema, a gente pode manter. Eu deixo a dica para os próximos parágrafos escrever frases curtas. E aqui nesse exemplo a gente tem uma frase e tem outra frase aqui separada. Essa frase que está separada, quando a gente exportar para o Word, ela ficaria uma frase isolada.
Então, se eu deixo só essa frase aqui e essa frase aqui, não é considerado parágrafo, e sim frases soltas, como eu mencionei. Então, para ser considerado parágrafo, tem que iniciar, ter um ponto, ou seja, iniciou, tem uma frase e finaliza com mais uma frase. Então, aqui a gente vai precisar fazer a junção dessa frase que está solta com a anterior, para ser considerado parágrafo. Prontinho, agora está bem alinhado. Vamos avançar. Citação indireta de livro do autor diferente. Então, como eu mencionei anteriormente que existe o plágio sequencial, o monográfico já te ajuda a escrever de uma forma que você evite esses plágios. Então, igual nesse momento aqui, ele pediu um autor diferente, exatamente para evitar, né, que o aluno caia nesse plágio sequencial. É muito importante que o aluno confronte ideia de autores diferentes. Isso é solicitado pelos orientadores. Né? Suponhamos que o capítulo tivesse só um autor até o final. Então ele está com o pensamento de um autor, ele precisa ter um confronto das ideias. Então aqui o monográfico já sugere que o aluno traga um autor diferente. Então vamos lá visualizar como a aluna trouxe. Ó, aqui ela trouxe o autor deixa claro, né? E trouxe o Mota, muito bom, é um outro autor. Aqui o Mota, como ele veio no final e está dentro dos parênteses, é tudo em maiúsculo, seguindo a regrinha da ABNT. Tudo maiúsculo, 2009, porque é uma citação indireta. Fizemos essa alteração, vamos avançar. Podemos observar que os parágrafos da aluna estão todos dando a nota 10. Isso significa que ela está seguindo as regras perfeitamente. Se ela continuar seguindo nesse ritmo, tem tudo para tirar um 10 no TCC. Vamos avançar aqui. Argumentação para cruzar as opiniões. Bom, então nesse caso aqui, o texto em si está alinhado, mas eu percebi que a nota ela está inferior. Então, quando eu cliquei aqui em mostrar regras, ele me falou que precisa ter uma citação direta curta. Pelo que eu observei, a aluna ainda não finalizou a escrita do capítulo dela. Acredito que ela tenha parado nesse parágrafo. Mas aí, para reforçar, ela precisa trazer uma citação direta curta aqui, para reforçar a fala dela. De preferência que seja um autor diferente dos outros que ela trouxe, um autor diferente do Bezerra e um autor diferente do Mota, para trazer aqui essa afirmação. Uma citação direta curta mesmo. Vou avançar. Parágrafo seguinte, argumento sobre a importância do tema, ou seja, sobre a importância da seguridade social. Ó, como a gente pode perceber, está vazio. Então, eu acredito que a aluna ainda vai finalizar esse capítulo. É muito importante fazer o capítulo até o final, porque ele tem aqui 9 etapas e a aluna falou na etapa 5. E aí, se a gente deixa esses blocos em branco, o capítulo vai ficar incompleto, porque ele precisa seguir a técnica TSAC, que é como quando a gente vai aprender a fazer a redação, né, é ensinado que o texto tem que ter início, meio e fim. E o tópico frasal, ele traz exatamente essa sequência. O tópico é o início, a citação e o argumento é o meio e a conclusão é o fim. Então, se a gente deixa esses parágrafos aqui em branco, vai ficar incompleto o capítulo. Então, a aluna precisa finalizar e escrever todos os parágrafos até a conclusão. Porque todos os capítulos precisam ter a conclusão, né, até mesmo para a gente seguir essa técnica. O monográfico traz essa técnica porque o trabalho precisa ser escrito de forma dissertativa e argumentativa. Se seguir os passos aqui, você já vai entregar um trabalho de acordo com o que a faculdade espera, deseja, né? E aí falta finalizar esse capítulo aqui, tá bom? Então, continue salvando e avançando, continue seguindo as regrinhas igual você está fazendo. Segue os exemplos também. Então tem sempre a explicação para você poder continuar. Seu capítulo está no caminho certo, só precisa finalizar mesmo, tá bom? Então se você gostou dessas dicas, curta, deixa um comentário, compartilhe o vídeo com um amigo que eu tenho certeza que vai ajudar ele a evitar, né, a não cometer evitar cometer esses errinhos, né, que é muito comum, que a regra da BNT ela é bem extensa. Bons estudos a todos!